Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. E nós vamos prosseguindo, fazendo a vontade de Deus, trazendo a palavra para você, tá bom? Agradeço a você do fundo do meu coração que tem assistido, todas as mensagens colocadas nesse canal, independentemente se você tem uma religião ou não, independentemente qual seja a igreja que você faça parte, ou você não é de nenhuma igreja, você é muito bem-vindo, todos são bem-vindos nesse canal. Mas é o que eu sempre falo, esse canal é para transmitir a palavra de Deus, né? Nunca espere ouvir nesse canal aquilo que você quer ouvir, mas nesse canal você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir, né? Porque quem vai falar com você é Deus. Aqui eu só estou sendo um instrumento dele, né, para falar contigo, tá bom? Então já peço para você deixar o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe, né? Vamos ajudar o evangelho a ser pregado. Sabemos que tem países afora que a igreja não entra, né? A igreja física, né, não entra, mas a internet vai, né? As mídias sociais, elas entram. Então tem uma forma prática de se pregar o evangelho através da rede social, através da mídia social. A internet, quando nós usamos, né, de uma maneira boa para o bem, se torna uma ferramenta potente, né? Mas vamos lá então, nós estamos caminhando para a parte 11, permitindo Deus, a parte final desse estudo falando sobre a oração, a não ser que o Espírito Santo me dê mais mensagens, né? Mas seria hoje a última parte dessa série, né? Só se Deus me der mais mensagens, senão vai ser a última parte, que é a parte 11, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a importância de você despedir a multidão para que você tenha um momento de oração. Aí você me ouve, você se pergunta, mas como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Jesus, se tem alguém que era uma pessoa ocupada, né, com as coisas de Deus, né? Jesus era alguém que curava pessoas, libertava, ensinava, mas Jesus ele também tinha o seu momento de oração com o Pai, né? Ele tinha lá o seu momento que ele se despedia da multidão, até mesmo dos seus discípulos, e ia ter com Deus a sós. Ou seja, isso mostra, meu amigo e minha amiga, que todos nós temos que ter o nosso momento com Deus de oração. Todos nós. Eu acho incrível e eu observo muito a ver que tem muitos crentes de hoje que não tem isso com Deus. Tem crentes que não oram de madrugada, tem crentes que não jejuam, tem crentes que não lê a Bíblia, tem crentes que não têm um momento de oração, né? Que é a mensagem falando sobre oração, essa série de mensagens. Por isso que às vezes nós encontramos muitas pessoas aí fracas na fé, pessoas que estão vivendo lutas e não estão conseguindo sobressair delas. Porque elas não estão tendo um momento de oração com Deus. Elas estão deixando a multidão sufocá-la. Que multidão é essa? Os afazeres, os cuidados dessa vida. Jesus ele se despedia da multidão para orar à parte. Por quê? Porque se ele não fizesse isso,
ele nunca ia ter um momento com o Pai em particular. Em outras palavras, se você esperar um tempo para você buscar Deus, eu sempre falo isso, você nunca vai ter. Se você esperar ter tempo para fazer a vontade de Deus, principalmente para oração, você não vai ter. Porque o diabo, mais do que ninguém, é do interesse dele manter você longe da presença de Deus. E Satanás, ele sabe que a oração, ela nos aproxima de Deus. Porque quanto mais nós temos comunhão com Deus em oração, mais dele nós nos aproximamos. É a mesma coisa quando você começa a ter comunhão com alguém. Por exemplo, é a mesma coisa quando você começa a frequentar a casa de uma pessoa direto. Você é uma pessoa frequente na casa de outra. O que vai acontecer? Você vai pegar intimidade com essa pessoa, você vai pegar conhecimento com essa pessoa, você vai pegar um vínculo com ela, você vai adquirir um vínculo com essa pessoa, porque você está constantemente falando com ela, constantemente frequentando a casa dela. Assim é Deus. Quando você tem um momento de oração em particular com Deus, frequentemente, você passa a ter um vínculo com Deus. Aleluia, olha que coisa forte isso. Você passa a ter uma comunhão assídua com Deus. Ou seja, o crente, o cristão que tem vida de oração, que tira um momento com Deus em particular, ele é uma pessoa que tem comunhão com Deus, é uma pessoa que está próxima de Deus. E quanto mais você tirar um momento com Deus em particular, mais perto de Deus você vai estar. Então agora eu te pergunto uma coisa, meu amigo e minha amiga, você que me ouve. Você acha que o diabo, ele quer te ver perto de Deus? Você acha que Satanás, ele deseja que você se aproxime de Deus? Claro que não. Então o que ele vai fazer? O que o diabo tem feito hoje? Ele tem mantido os cristãos ocupados com alguma coisa. Você pode observar, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa para Deus, acontece alguma coisa. É ou não é? Você já observou isso? Que você se planeja a ir para o culto, vem uma visita na sua casa? Que você planeja ler a Bíblia, de repente te dá sono, de repente acontece um imprevisto? Você já observou isso? Você coloca no seu coração, eu vou orar. Aí acontece alguma coisa para você não orar. Uma ocupação vem para você não fazer isso. Ou seja, o diabo hoje em dia ele tem trabalhado dessa maneira, ocupações, para que as pessoas não tenham tempo de ter uma vida com Deus. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em 2 empregos, você acha que essa pessoa tem tempo de oração? Claro que não, de forma alguma. Uma pessoa que vive ocupada com as coisas dessa vida, você acha que ela tem tempo para orar? Claro que não. Então, por isso que muitas pessoas não têm tido esse momento com Deus, porque não têm despedido a multidão. A multidão tem sufocado as coisas dessa vida. O que é a multidão? As preocupações dessa vida, os afazeres, não tem deixado muitas pessoas ter o momento com Deus de oração em particular. E aí é onde que a pessoa vai enfraquecendo. Por quê? Porque quanto menos você orar, mais longe de Deus você vai ficar. Né? E quando eu digo momento de oração, não é aquela oração só para agradecer a Deus pelo dia, ou só abençoar o almoço, ou o café da tarde, ou a janta. Aliás, quer que eu te fale uma coisa? Tem crente que nem isso faz. Né? Mas momento de oração que eu estou falando é aquele momento a sós com Deus. Aquele momento particular com Deus. Por exemplo, você que é casado, meu amigo e minha amiga, entre nós aqui, você não tem aquele momento com a tua esposa?
Você deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Você não tem aquele momento com seu marido, com a sua esposa? É um momento de intimidade. É o momento que você tira para namorar e por aí vai, né? Assim a gente tem que ter a nossa vida com Deus, um momento de intimidade, um momento de oração, um momento de adoração a Deus. Nós precisamos ter esse momento. Se a gente não tiver, meu amigo e minha amiga, nós vamos ficar fracos espiritualmente. Por isso que muitas pessoas aí a carne tem vencido ela. Por isso que existe pessoas que a tentação vem e ela não consegue suportar. Por isso que tem pessoas aí que a luta vem, ela não consegue sobressair. Porque está faltando momento com Deus de oração. Está faltando aquele momento particular de intimidade com o Criador. Lembra do que Jesus disse na oração do Pai Nosso? Entrai no seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai que vem em secreto. Por que Jesus falou do quarto? Porque o quarto é o lugar de intimidade. No seu quarto você faz aquilo que você não faz em nenhum outro cômodo. É ou não é? Sim ou não? Então por isso que o cristão ele tem que ter o seu quarto. Quando eu digo quarto não é o cômodo físico, mas o seu quarto é a sua intimidade com Deus. É o seu momento a sós com o Criador. E para isso acontecer, você precisa bater o pé com você mesmo. Você precisa resistir à tua carne. Você precisa despedir da multidão. Você precisa deixar de lado os seus afazeres por um momento e tirar um tempo com o teu Deus. Ah, ministro, mas a minha vida durante o dia é corrida. Então, ora de madrugada. Quantas pessoas que às vezes levantam de madrugada para comer, para beber, para ir no banheiro? O que custa você tirar uma hora com Deus do seu tempo? Tenho certeza que vai te fazer muito bem espiritualmente. Então, se Jesus, sendo quem ele era, e ele é e sempre vai ser, o Filho de Deus, ele teve que tirar esse momento, você imagina eu e você que somos pecadores. Então despede da multidão, meu amigo e minha amiga. Bata o pé com você mesmo. Não espere tempo para você orar, porque você não vai ter. O diabo não vai deixar você ter. Mas faça você o tempo. Despede da multidão. Tenha o seu momento com Deus em particular. Olha o que a Bíblia diz, para a gente concluir. Mateus capítulo 14, verso 23, diz assim, ó. Mateus 14, 23, se você quiser anotar para você ler depois, diz assim, ó. Já chegado a hora, Jesus então despediu-se da multidão e subiu a fim de orar. E já de madrugada já estava ali só. Ou seja, Jesus ele despediu da multidão para orar. Eu li para você numa linguagem mais atualizada, né? Mas é em Mateus 14, 23. Então Jesus ele curou pessoas, libertou pessoas, ele ensinou, mas a hora da oração dele era sagrada. Até dos seus discípulos ele se afastava. Você pode observar depois, se você quiser continuar lendo, que Jesus ele mandou os seus discípulos ir na frente. Ó, vocês vai na frente que eu vou tirar um momento de oração. Que é aonde que Jesus depois aparece para eles andando em cima da água, né? Tá no Mateus capítulo 14, ele começa no 23 falando da oração, mas até o 30 você vai ver isso tudo que eu estou falando. Que depois Jesus aparece para eles andando em cima das águas. Mas, ou seja, Jesus ele falou para eles ir na frente. Falou assim para ele, ó, vocês vão na frente, vocês atravessam o mar, o rio, vão para o outro lado, eu vou tirar o momento de oração
e daqui a pouco eu vou lá. Ou seja, é que nem eu faço, né? Eu falo assim para minha esposa, né? Falo assim, eu vou na igreja lá, vou ter uma oração, um momento de oração, daqui a pouco eu volto. Eu faço isso. Porque a gente tem que fazer, meu amigo e minha amiga. Se a gente não despedir da multidão, se a gente não tirar um tempo com Deus, a gente nunca vai ter esse tempo. O diabo não vai deixar. Então, a lição de hoje, para finalizar, isso é, se Deus não mudar as coisas, né? Para finalizar, então, a lição de hoje é: despeça da multidão para você ter um momento de oração. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir conceder.